Fala, meus queridos, tudo jóia? Estamos aqui para trazer um pouco mais de informação para você que está querendo ou pensando em fazer cirurgia de contorno corporal, melhorar, resolver aquela pochetinha que está te incomodando, certo? É uma das queixas mais comuns que eu recebo em todas as redes sociais, enfim, é a danada da pochete. Então, se você tem alguma coisa que te incomoda aí no corpo, talvez a abdominoplastia possa ser uma solução se você já tiver passado por algumas gestações, enfim, tiver flacidez de pele. E nós vamos falar justamente sobre os cuidados que você deve ter após uma abdominoplastia. Então, se você está pensando em fazer a cirurgia, já senta aí, assiste com carinho, com cuidado, para que você possa seguir todas as recomendações após a realização da sua cirurgia, certo? Então, curta, compartilhe. Já mande para outros amigos aí, caso você conheça alguém que está pensando em fazer a cirurgia também. E vamos embora! Em relação aos cuidados que vocês devem ter após a realização de uma abdominoplastia, primeira coisa, em relação à posição ao dormir, tá? Primeira coisa que é fundamental é óbvio, nos primeiros dias, nem que você queira, você não consegue esticar completamente o tronco, tá? E exatamente por que isso acontece? Isso acontece por alguns motivos. Por conta da costura que é feita na musculatura, que é como se fosse um espartilho interno, que ele não só puxa o corpo nesse sentido, mas também puxa no sentido de cima para baixo. Então você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de esticar o tronco, certo? Isso é absolutamente normal e é mais comum na primeira semana. E é óbvio, nós jamais vamos pedir para que você force, tá? Então na hora de dormir, de duas uma, ou você vai levantar o tronco se você quiser esticar as pernas, tá? Ou você vai colocar travesseiro embaixo das pernas se você quiser deitar na horizontal, tá? Então é óbvio, você pode dormir sem grandes problemas, não precisa obrigatoriamente ser num sofá ou coisa do tipo, poltrona, mas sendo na cama, é importante lembrar desse cuidado, tá? Se você quiser esticar a perna, precisa levar o dorso. Se você quiser deitar na horizontal, precisa elevar as pernas, justamente para não forçar ali a sutura, não forçar a musculatura. Se você quiser deitar de lado, sempre lembrar de encolher um pouquinho as pernas ou mesmo dobrar um pouquinho as costas para que não force a costura da mesma forma, tá? Para que não force a cirurgia. Isso normalmente vai durar na primeira semana, na segunda semana já melhora bastante, e na terceira, normalmente, a maioria destas situações já estão resolvidas, certo? Segundo ponto, o uso das cintas modeladoras, isso é uma coisa que vocês me perguntam pra caramba também. Normalmente nós vamos orientar o uso das cintas de forma contínua no primeiro mês, tá? Então você vai ficar mais ou menos um mês aí utilizando. É óbvio, você pode tirar a cinta para lavar, fica ali umas 2, 3 horinhas sem, não tem grandes problemas. Outra coisa que eu normalmente peço para que os meus pacientes evitem, tá? Isso sou eu, Daniel, tá? Então, se o teu cirurgião te orientar diferente, é importante que você siga as orientações dele. Mas olha só, em relação à cinta, eu não gosto de cinta muito apertada. Por quê? A cinta muito apertada dificulta o retorno venoso, dificulta o retorno do sangue das pernas, tá? Pode aumentar, inclusive, a chance de trombose. Então, eu realmente não gosto, em nenhuma hipótese, de cinta muito apertada, além de dificultar o próprio, digamos, dificultar com que o sangue chegue adequadamente na cicatriz, tá? Então, para mim, é importante, óbvio, a cinta é algo importante, mas não gosto e não oriento cintas muito apertadas, tá? Então uma compressão leve a moderada, justamente para dar um pouco mais de suporte à pele, mas de forma alguma, em nenhuma hipótese, cintas apertadas, certo? Você vai utilizar de forma contínua por 30 dias, depois de 30 dias a gente inicia um desmame gradativo. Normalmente eu vou pedir de 30 a 60 dias para que o paciente utilize meio período, pode ser à noite, pode ser durante o dia, e vai retirando gradativamente a cinta. É normal que nessa fase, no segundo mês, você perceba um pouquinho mais de inchaço na medida em que vai retirando a cinta. É absolutamente normal, tá bom? Terceiro cuidado é em relação a meias de compressão. Eu pessoalmente não oriento a utilização rotineira de meias, desde que o paciente esteja andando bem, tá? Se o paciente não estiver andando bem,
é interessante o uso de meias. Se o paciente estiver andando bem, não vejo necessidade do uso direto de meia. Você pode utilizar uma meia para dormir, mas não há necessidade de utilizar meias de compressão durante o dia todo, até porque muitas vezes essas meias podem escorregar um pouquinho e até dificultar o paciente de andar, tá? Então, se o paciente ficar inseguro para andar, principalmente porque a meia fica escorregando, eu prefiro que fique sem meia, desde que você esteja andando bem. Olha só, para que serve a meia? Melhorar o retorno venoso e diminuir o risco de trombose, obviamente. Mas pensa comigo, a principal prevenção para diminuição de trombose é o paciente andar precocemente, tá? Então, mais importante do que usar a meia é o paciente andar. A meia não pode atrapalhar o paciente a se movimentar adequadamente durante o dia, tá? Então, na minha conduta, desde que o paciente esteja andando rotineira, de forma normal no pós-operatório, não vejo necessidade do uso de meias de compressão. Quarto ponto, andar encurvado, que é algo que está relacionado ao segundo cuidado em relação à postura, tá? É óbvio, não peço para o paciente ficar dobradinho o tempo inteiro, tá? Eu só vou pedir para o paciente não forçar. Se ele sentir que tem uma certa restrição na hora de esticar um pouquinho o tronco, segura, tá? Não força. Na primeira semana você vai sentir um pouquinho mais de restrição, na segunda vai melhorar, na terceira já vai estar bem mais tranquilo, certo? Normalmente até a terceira semana o paciente já está assumindo a postura normal e a partir daí a gente libera para dirigir e trabalho leve. Quinto ponto, prática de exercícios físicos, normalmente atividade física total sem restrição a gente vai liberar a partir de 30 dias, mas a partir de 20 dias a gente já orienta uma caminhada mais demorada, vai, digamos ali, iniciando uma readaptação à rotina de atividade física leve, certo? Outra coisa que vocês perguntam bastante também, relação sexual. Normalmente, as relações a partir de 15 dias, com algum cuidado já é possível, a partir de 30 dias, 100% liberado sem restrição, certo? Sexto ponto, banho após 7, 8 dias, obviamente não considero isso uma obrigatoriedade, tá? Um bom banho não se nega a ninguém, então se o paciente saiu da cirurgia, quer tomar um banho, vai tomar o banho dele normal, desde que só alguns cuidadozinhos, como a gente utiliza bandagens, o taping na verdade, se durante o banho encharcar, molhar o taping, você só vai ficar um tempinho sem vestir a cinta para ele secar e depois vai vestir a cinta. Você pode utilizar um secador ali sem ser no quente, né? Para não machucar a pele, só no ventinho ali, para ajudar a secar o tape. Depois que secou, você veste a cinta, tá? Então não há restrição para tomar banho, tá? Então tem vontade de tomar seu banho, vai tomar um banho, só cuidado para não encharcar tanto tempo. Aí se encharcar também, só dá um tempinho para ele secar antes de vestir a cinta para não ficar úmido, tá? As medicações que utilizamos, é importante que você não esqueça delas. Normalmente nós vamos utilizar de horário. O que é de horário? Você vai tomar esses remédios independente se estiver sentindo alguma coisa, tá? Então, até mais ou menos 5 dias, você vai tomar anti-inflamatórios, analgésicos, tá? Para controle da dor, normalmente analgésicos simples, não há necessidade de medicações muito intensas para controle de dor, normalmente. E antibióticos. Depois de 5 dias, a gente permanece só com os antibióticos de horário até 7 dias normalmente, tá? Então essas são as principais medicações, normalmente 3 medicações aí. Outra coisa importante também em relação a medicações, deu 2 dias, no caso de abdominoplastias, e serve para outras cirurgias também. Você não foi ao banheiro, né, da forma com que deveria, em relação principalmente à evacuação, né? Você não foi ali no banheiro, está com o intestino muito preso, muito ressecado, é importante já iniciar uma medicação para ajudar a soltar, tá? Não espera muito tempo, porque senão resseca pra caramba e aí vira um problema somado à cirurgia, né? A tua dificuldade em relação ao banheiro. Então deu 1, 2 dias, já não foi, tá meio lentinho, já conversa com o cirurgião, né? Normalmente a minha equipe já pergunta e já passa, normalmente a gente orienta até o Dulcolax para ajudar o paciente a ir ao banheiro, caso ele não tenha ido nos primeiros 2 dias, certo? E, obviamente,
Troca de curativos, caso haja necessidade. Não é sempre que há necessidade quando a gente utiliza a cola cirúrgica, né? A cola cirúrgica para nós funciona como um curativo de longa permanência. Então, se você está com a colinha, não há necessidade de ficar trocando o curativo. Agora, se você tiver sem a cola cirúrgica, há necessidade de pelo menos uma certa limpezinha, passa um soro fisiológico, curativo simples e pronto, tá? Se o seu cirurgião, obviamente, te orientar alguma coisa diferente, é importante que você siga as orientações dele, certo? Então, nós falamos aqui os principais cuidados em relação ao pós-operatório de abdominoplastia. Se você tem alguma outra dúvida, escreve aqui embaixo. Guardo vocês no próximo vídeo.